para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje nós vamos ter uma aula de ciências, 8º e 9º ano. O tema vai ser órgãos e sistemas. Eu sou o professor Will Soares e eu quero que vocês peguem o caderno, uma folha em branco para poder fazer as anotações, que a gente vai discutir muita coisa hoje. Então vamos em frente. Órgãos e sistemas. Vocês lembram da aula passada? A gente falou sobre célula, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Então é importante relembrar disso, essa questão dessa continuidade, né, uma coisa liga na outra, para a gente poder compreender melhor esse conteúdo. Então dá uma revisada no livro, reassiste a aula, para você poder ficar por dentro do assunto. Vamos continuar. Tecidos que trabalham juntos formam um órgão, né? Então você tem aí a questão da formação do órgão. Como é que um órgão se forma? Você observa na figura, você consegue visualizar facilmente alguns órgãos que são bem conhecidos nossos, né? Por exemplo, o cérebro, coração, pulmão, intestino e por aí vai. Então são órgãos que estão aqui próximos, ou seja, que formam a gente consegue sentir. Você não consegue ver facilmente, mas você consegue sentir. Por exemplo, a pele é um órgão, né? Você vê a pele, você toca na pele de forma muito fácil e visível. Então, são órgãos do corpo humano. Outro ponto importante é que quando 2 ou mais órgãos trabalham juntos para cumprir determinadas funções, dizemos que constitui um sistema. Então, você já consegue compreender que tecidos formam órgãos, órgãos formam sistema. Observa que há uma ligação entre essa ideia, né? Então, a gente consegue agora compreender melhor a partir dessas análises que a gente vem fazendo desde a aula passada, né? Desde a aula passada a gente consegue já abrir a mente para essa ideia nova que são as formações lá, desde a célula até chegar no ser humano. Observem só, a gente vai falar de 2 sistemas. Vamos começar com o sistema digestório. O sistema digestório, ele começa basicamente aqui na nossa boca, né? Então, onde a gente inicia o processo de alimentação, até a finalização, que vai até o final aqui do intestino, que a gente pode dizer o ânus, né? Então observa, nós temos aqui alguns órgãos que estão formando este sistema. Então o sistema digestório humano é formado por tubo digestório, pelo tubo digestório e glândulas anexas. Então observem só aqui, nós temos a boca, glândula salivar, essa amarelinha aqui que vocês estão verificando na figura. Deixa eu localizar aqui. Aqui eu destaquei em vermelho. A faringe, né? Observa aqui que nós já estamos próximo aqui a finalização do processo de entrada de alimentação na boca. Depois nós temos o esôfago, estômago, aqui está o estômago, essa parte do estômago, pâncreas, essa parte aqui um pouco amarelada, aqui dourada, o pâncreas, a vesícula biliar, aqui ó, vesícula biliar, o fígado, né? Vocês conhecem bem um fígado aí, o fígado humano, ele tem uma certa aparência com o fígado bovino, até pela cor, você consegue verificar. Outro órgão também que nós temos, os intestinos, né? Eu falo os intestinos por quê? Porque nós temos aqui o intestino grosso, ou seja, esse que está aqui na parte externa, chamado de intestino grosso, e aqui na parte interna nós temos o intestino delgado, né? Aqui está o intestino delgado, e finaliza
do ânus. Então, aqui a gente destacou aqui o sistema digestório, nesse processo que se inicia aqui com a mastigação e continua até a finalização no descarte. Outro sistema importante, né, outro sistema a ser destacado é o sistema respiratório. Então, observe na figura, o sistema respiratório ele é composto aí por alguns órgãos e o órgão principal, a gente pode dizer assim, do sistema respiratório é o pulmão. Não estou desmerecendo ou colocando menos valor nos outros órgãos, mas quando a gente fala em respiração, você pensa automaticamente no pulmão. Mas não é só o pulmão. Nós temos a cavidade nasal, nós temos traqueia, brônquios, nós temos a faringe, laringe. Então, as vias aéreas são formadas pela cavidade aqui, ó, da cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, né? Nós vamos já destacar esses pontos. Observe que na figura A nós temos essa formação. Você observa que nós temos os dois pulmões aqui, ó. Então esse pulmão aqui, ele está aqui em destaque, está aberto. Observem aqui esses filamentos, né, que parecem filamentos, onde nós temos esses alvéolos, né? Alvéolos, saco alveolar, brônquios respiratórios, dutos alveolares. Então, o sistema respiratório, volto a dizer, o órgão aí que se destaca mais até pela exposição, ou seja, quando eu falo em respiração, você pensa logo em pulmão. Atualmente é o que está em destaque, é o pulmão. Dando uma observada aqui, o que acontece, né, nesse sistema, nós temos que o sistema respiratório ele vai tratar de trocas gasosas, né? Ou seja, vai entrar o ar, eu vou destacar mais aqui esse sistema. Então, vai entrar o ar, e esse ar ele vai participar aqui de um processo de troca de retirada de oxigênio, retirada de gás carbônico. Então, como é que funciona esse processo? Bem, como a gente já falou, os pulmões são formados por milhares de alvéolos, né? Esses alvéolos pulmonares. Então, durante o trajeto do ar, pelas vias respiratórias, até os pulmões, então ele entra pelo nariz, pela boca e vai até os pulmões. Ele é aquecido e são retiradas as partículas de sujeiras que possam aí, estar no ar inspirado. Quando a gente inspira, quando a gente inala, o ar vem com sujeira. Então nós temos aí uma espécie de filtro, né? Então, no interior da cavidade nasal, há pelos, ou seja, esses pelinhos nasais e esse muco é que ajuda na filtragem. Então vocês têm que ter em mente, né, deixa eu voltar aqui na figura anterior para você observar que quando esse ar ele entra, né, aqui no próprio nariz vai haver uma espécie de filtragem nos poluentes que de fato existem no ar ao entrar. Aqui na figura A, só retornando, nós temos aí o sistema respiratório humano. Você observa bem, eu voltei para destacar esse ponto por ter falado. E aqui alvéolos pulmonares, como a gente já destacou, né? Certo. Vou retornar aqui nesses alvéolos, porque é um ponto importante a ser destacado, tá? Os alvéolos pulmonares são um local de realização de trocas gasosas. Já falamos disso. E que o gás carbônico presente no sangue passa. Então, você tem aqui o gás carbônico no sangue, né? A gente vai estar. Observem essas vias aqui que estão entrando aqui nos alvéolos. Então, ele passa para o interior dos alvéolos e o oxigênio presente no ar, inspirado, ou seja, o ar que a gente acabou de inspirar, né,
ele vai entrar, passa também aqui pelo interior dos alvéolos, certo? Para o sangue. Então observe que há uma troca. Você tem aí, quando eu inspiro, eu entro com esse oxigênio, né? Esse oxigênio vai entrar no sangue, e quando eu expiro, eu retiro esse oxigênio, esse gás carbônico, desculpa, do sangue, e jogo ele para fora. Então essa troca que é feita, esse processo, que também é conhecido como o processo de hematose, só para destacar. Então a hematose, esse processo. Então a principal função do sistema respiratório é transferir o gás, o oxigênio captado no ar, quando a gente respira, ou seja, durante a inspiração, para o sangue, e eliminar o gás carbônico do sangue. Então, retiro o oxigênio do ar, faço a troca, retiro do sangue o gás carbônico. Observem só. Aqui você observa que nós temos aqui umas setinhas aqui, mostrando, você pode até colocar a mão no peito e respirar. Então você inspira, você inala o ar, preenche o pulmão, você sente, né, que há uma expansão, ou seja, há um aumento do seu peito. Quando você expira, ou seja, quando você exala, né, você retira o ar, há ali uma contração. Então, para a realização dos movimentos respiratórios, no caso de inspiração, entrada, e expiração, saída, é necessária a participação das costelas aqui, ó. As costelas têm um papel importantíssimo aí, e também dos músculos aqui, intercostais, e do diafragma, né? Claro. Então, esse processo, ele é um processo que tem de vital importância. Você observa que a gente precisa de oxigênio para sobreviver, e o sistema respiratório vai estar aí para isso, para nos dar essa troca gasosa, né? Ou seja, eu vou trocar oxigênio retirado do ar por gás carbônico. Por isso que é importante, na respiração, a gente respirar um ar limpo, um ar de qualidade, né? Então, essas trocas gasosas, eu volto a dizer, elas acontecem aí nos alvéolos pulmonares, que são milhares deles, né? Então, que eles estão rodeados por veias, né, sanguíneas. Você pode observar aqui nessa figura aqui, ó, essas veiazinhas aqui, muito fininhas aqui, ó, azul, vermelho. Então, esse processo ele vai ocorrer aqui de troca, esse processo de troca ele vai ocorrer exatamente aqui nessas veias. Quando você inalar o ar, que o ar vem com essa grande quantidade de oxigênio, eu falo grande quantidade de oxigênio, mas o oxigênio necessário para a gente sobreviver. Não é uma quantidade aí acima do que a gente precisa. A gente vai tratar isso em uma outra aula. Essa questão desse percentual é suficiente, porque o ar que a gente inspira, no caso a respiração, ele não é só oxigênio, é só um percentual aí de oxigênio, e nós temos outros gases que até em maiores quantidades, mas que esse percentual de oxigênio é um percentual ideal. Se for superior, nós podemos entrar em uma situação aí de gravidade. Se for inferior, a mesma situação. Então, o gás oxigênio, né, ele vai passar dos alvéolos aqui, ó, alvéolos, né, os alvéolos, ele vai passar aqui para o sangue, né? Você observa que eles estão aqui interligados para o sangue, e o gás carbônico que está no sangue, ou seja, que está proveniente das células, passa do sangue para os alvéolos. Então, os alvéolos, ele tem uma função aí primordial, aí, principal, né, principal de troca gasosa. Pega o oxigênio, joga no sangue e retiro do sangue gás carbônico, joga na atmosfera. Então, ficou claro para vocês essa ideia do sistema respiratório? Eu destaquei mais esse sistema por esse fato. É um sistema que
está muito evidente nos dias atuais, por questões aí da pandemia. Então, é um sistema que, quando é afetado pelo vírus Covid-19, o paciente, ou seja, o indivíduo, ele fica em situações mais graves, né? Então, você observa que esse sistema é um sistema aqui muito importante para o corpo humano. Todos os sistemas são importantes, mas o sistema respiratório ele tem aí uma função aí muito importante, porque é pegar o oxigênio no ar, jogar no organismo, seja no sangue, nas células, retirar o gás carbônico e jogar para o ar. Ou seja, fazer essa troca aí é a principal função do sistema respiratório. Então, assim podemos dizer que o sistema digestório e respiratório atuam, né, de forma conjunta. O sistema digestório, deixa eu só mostrar um detalhe para vocês aqui, ele vai retirar dos alimentos, né, os nutrientes necessários para a sobrevivência das células, para a sobrevivência do organismo. Eu deixei para o final tocar nesse assunto pelo seguinte ponto. Por quê? Porque para você observar que eles trabalham juntos. Basicamente, eles trabalham juntos. Em qual sentido? O sistema digestório vai retirar aqui dos alimentos os nutrientes necessários para a sobrevivência. O sistema respiratório vai retirar aqui do ar, né, no caso do ar respirado, do ar inalado, o oxigênio que nós precisamos muito para sobreviver. Então a gente precisa aí, dentre outras coisas, né, as duas principais, de oxigênio e de nutriente. E quais são os sistemas que estão responsáveis por esses dois processos de extração? O sistema digestório na alimentação, sistema respiratório na respiração. Então são bem próximos, né? Então, como eu havia falado, o digestório e o respiratório vão atuar na nutrição, no caso o digestório, né? E o respiratório na retirada aí, nessa troca gasosa, ou seja, retirar o oxigênio do ar para essa alimentação do sangue, ou seja, o sangue precisa de oxigênio, o cérebro, todo o nosso corpo precisa. E essa troca ela é feita de fato aqui nos alvéolos. Então, a gente vai precisar disso para poder ter uma vida saudável. Bem, pessoal, a gente chega ao final, né? Chegamos ao final, mas eu deixei aqui algo importante para vocês, uma atividade. Essa atividade tem essa questão inicial, onde você observa essas duas figuras, observe os esquemas a seguir e depois responda as questões, né? Então, são dois sistemas que você deve conhecer a partir de agora, ou seja, esse sistema é o que? Digestório, envolvendo aqui, observe que os dois eles têm uma certa semelhança no início, né? Mas depois vai mudando aí a forma de visualizar. Então você tem aqui o digestório e o respiratório. Então você vai responder essas três perguntas, né, inicialmente. Primeiro, quais sistemas do corpo humano estão presentes nas figuras? Você vai dizer. Tá? B, identifique as estruturas indicadas pelas letras. Então você vai dizer quem é a letra A B, a C, a D e a F. Tá? Essas 6 letras. C, que estrutura é compartilhada por esses dois sistemas? Então, você analisa o que a gente destacou na aula e responde a essa última pergunta. E para finalizar, nós temos aqui essa tabelinha, né, bem interessante, que lá, há mais ou menos uns 2 slides, a gente falou em questões de quando você inspira, o que acontece com as suas costelas, o seu tórax, ele expande, o seu pulmão expande ou contrai. Quando você expira, ele expande ou contrai. Então, são situações que você consegue responder tocando no seu corpo e fazendo a respiração, ou seja, inspirando e expirando. Tá? Estamos aqui encerrando a nossa aula. A gente viu aí o sistema respiratório, o sistema digestório
Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, da coleção Inspire, para dar uma aprofundada, fazer uma atividade, um exercício, ler um artigo e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.